dia eu estava participando da reunião do sino, o pastor, eu não vou falar o nome, um muito bom pastor, por sinal, conhecido, mas é de uma geração mais austera. E ele estava falando, de repente uma criança levantou e saiu. Ele parou o sermão, ficou olhando a criança. Aí a criança saiu e ele continuou o sermão. Aí a criança voltou, ele parou o sermão de novo. Ficou olhando a criança. E aí continuou o sermão. Aí levantou outra criança e parou o sermão. E eu falei assim, pastor, não pode ler já ou não? Senão não termina o culto. Mas tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante, eu até falei sobre ele hoje de manhã. Compartilhei com as pessoas, né? Provérbios diz assim: se não há boi no pasto, o celeiro fica limpo. E eu gosto de inverter, né? Quando o celeiro está limpo, é porque não tem boi no pasto. Ou seja, quando está tudo muito organizadinho, muito arrumadinho, é porque não tem gente, não tem comida, né? Não tem alegria, não tem produto. Então, graças a Deus pela vida das crianças, né? A gente às vezes quer embaraçar as crianças, mas Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Vamos abrir a palavra de Deus, Isaías 26. Eu pretendo retornar agora no mês de junho, nas próximas mensagens, uma série de sermões sobre algum livro da Bíblia. Eu estou pensando em estudar Filipenses aqui na igreja, que é uma carta que fala de alegria. Mas esse texto de Isaías é um texto que fala para a igreja, é um texto que fala para a família, é um texto que fala para cada crente, é um texto que fala da cidade, mas eu quero enfatizar nele hoje o povo de Deus, a família de Deus. E é um texto maravilhoso. Nós vamos ler, depois o coral vai cantar mais um. Isaías 26, todo capítulo, são poucos versículos, 21 só. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: Deus uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra, e até o pó, o pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém verão o teu juízo pelo povo e se envergonharão. E o teu furor por causa dos teus adversários e os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscamos, vindo sobre eles a tua correção, derramaram suas orações.
Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce, dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra. Fale conosco nessa noite. Às vezes não é fácil ser cristão, não é fácil ser crente na época do mundo que a gente vive. Há muitos desafios, há muitos percalços e há muita oposição, mas é o melhor caminho. Quando nós seguimos a Jesus, como disse alguém, esse é o mais fascinante projeto de vida, e é verdade. Esse texto fala de seguidores, de pessoas que estão no caminho, e eu quero falar exatamente sobre o que o texto diz, sobre o caminho dos filhos de Deus, ou a vereda dos filhos de Deus. Eu quero fazer algumas considerações aqui a respeito do contexto desse texto para a gente entender melhor.
não achou o sermão? Está por aí o sermão? Tá? Ele está só o texto ali, né? Vai para o sermão. Muito bem, se não tiver também, não tem importância, presta atenção aqui, tá certo? Esse texto, irmãos, ele é um cântico de louvor que celebra o triunfo da verdadeira fé no Senhor. É uma expressão de adoração, de louvor, de triunfo. O texto ele descreve a adoração e o testemunho do povo de Deus. Se você notar bem, você vai ver que aqui no verso 1 há uma descrição da multidão dos remidos do Senhor, que entoam um cântico de salvação. O profeta ele começa com essa descrição de louvor, de adoração, de um cântico de salvação. Nós temos também nesse texto Deus falando do céu, e Deus diz assim: abre as portas, ou abri as portas, para que entre as nações, ou a nação justa. É uma referência à igreja, ao povo de Deus, aqueles que foram remidos pelo Senhor. Então há uma descrição daqueles que entram e constituem então o povo de Deus. Isso vai do verso 1 até o verso 7. Você vai encontrar a descrição desses que entram pela porta e que fazem parte do povo de Deus, dessa caminhada do povo de Deus. Do verso 8 até o verso 14, o profeta ele faz um contraste entre o justo e o perverso. E esse contraste é muito claro aqui no texto. Depois eu vou comentar sobre ele. E do verso 15 até o verso 21, o profeta fala sobre a salvação de Deus. Ele fala inclusive da ressurreição. E ele fala também do juízo de Deus, ou da ira de Deus que é derramada sobre os impenitentes, sobre aqueles que não querem saber do caminho de Deus. Então é basicamente essa estrutura do texto. Um cântico de salvação. Deus abre as portas, entra o seu povo que faz parte de uma caminhada. Há um contraste entre aqueles que estão nesse caminho e aqueles que são perversos, mas o texto termina com a salvação de Deus e com o juízo de Deus. Então essa estrutura do texto nos faz pensar no que eu chamo de contextualização. Vamos trazer para nós. O que isso tem a ver com a igreja hoje? Então eu diria em primeiro lugar, o texto fala sobre o povo de Deus. Portanto, o texto fala para a igreja hoje. O texto fala sobre o justo. Portanto, ele fala para cada crente hoje. E o texto fala também sobre aquele que teme a Deus e o perverso. Portanto, ele fala do cristão numa sociedade não cristã. Então, à luz de tudo isso que eu falei, eu quero usar como tema nessa noite a seguinte expressão do texto: a vereda do justo. A vereda é o caminho, a trilha, a vida do justo, do Filho de Deus nesse mundo tão difícil que nós vivemos. A vereda do justo. Qual o objetivo da nossa mensagem nessa noite? Em primeiro lugar, identificar os valores que devem fazer parte da vida do crente. Nós vamos identificar isso no texto. O que deve fazer parte da nossa vida? Em segundo lugar, evitar qualquer tipo de atitude que dá à luz vento. Essa é uma expressão do texto. Não? Sofremos, demos à luz, mas o que nasceu? Vento. Então, o meu objetivo também nessa noite é falar sobre isso, sobre essas atitudes que nós devemos evitar, que não levam a nada, que não resultam em nada. Então esse é o nosso objetivo nessa noite. Tema: a vereda do justo. Em primeiro lugar, vamos identificar o que eu chamo de bom caminho. Quais são as características, as marcas, as qualidades, os atributos desse caminho bom, dessa vereda? E como diz a Bíblia, ela vai brilhando até ser dia perfeito. Quais são as marcas desse caminho? E eu descobri aqui nesse texto, não sei se você vai descobrir mais alguma, mas eu descobri aqui 6 características desse caminho. Primeira delas, que esse caminho é um caminho cercado de salvação, ou um caminho cercado por salvação.
Olha o verso 1. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus põe a salvação por muros e baluartes. Essa cidade forte é a igreja, é o povo de Deus. Então o profeta diz que Deus cerca a sua igreja com muros de salvação. Então é um caminho cercado por salvação. A salvação aqui é o muro da proteção e é o baluarte da nossa segurança. Aliás, em outras palavras, ninguém pode fazer parte da igreja se não for salvo, se não se encontrar dentro desses muros da salvação, que é pela graça de Deus mediante a fé. Então essa é uma característica, é o caminho dos salvos, dos redimidos, daqueles que foram tirados das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. É o caminho dos remidos do Senhor. Paulo, ele fala sobre isso. Quando ele fala da armadura do soldado cristão, ele diz: tomai também o capacete da salvação. Salvação é a proteção, é aquilo que nos cerca, é aquilo que nos conduz na direção certa. Essa é uma característica, é um atributo desse caminho. Segundo lugar, segunda característica, esse caminho é um caminho de justiça e fidelidade. Verso 2: abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Duas características: é uma nação justa e é uma nação que guarda a fidelidade. É uma referência não a um povo geograficamente falando ou de uma certa etnia, mas o profeta está descrevendo aqueles que são salvos, que são povo de Deus, ou que é o povo de Deus. Essas duas palavras, elas dizem respeito a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Nação justa é a descrição do povo de Deus, daqueles que foram justificados por Deus. Paulo diz justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Mas ele diz também que é uma nação que guarda a fidelidade. A palavra fidelidade aqui é aquele que é fiel, confiável, fidedigno. Quem é esse? Aquele que foi salvo por Jesus Cristo. Esse é o crente. Esse é o caminho do justo. É um caminho cercado pela salvação, é um caminho de justiça e de fidelidade. Terceira característica do caminho, é um caminho de paz. Olha o verso 3: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É um caminho de paz, é uma descrição. A descrição é a paz da reconciliação, ou seja, aqueles que estavam perdidos e que foram reconciliados com Deus e agora tem paz. Paz na vida, não a paz, como eu digo sempre, do cemitério. Não? Tem uma paz no cemitério, é tudo bom, tranquilo, silêncio. Aqui em Jaú tem um pessoal que organiza excursão no cemitério, você sabia disso? Sexta-feira à noite, vai visitar os túmulos. Até interessante, não estou criticando não, viu? Interessante, você vai conhecer a história da cidade. E é uma paz, é uma paz, uma tranquilidade. Mas você quer estar lá? Eu não. Eu não quero ficar lá esperando ser visitado por outra pessoa. Essa paz eu não quero. Eu quero a paz da reconciliação, a paz do perdão. E o caminho dos filhos de Deus é o caminho de paz. O texto diz que Deus é quem conserva em perfeita paz. E ele diz algo interessante, né? Ele usa aqueles que têm um propósito. O propósito aqui é moldura, ou seja, aqueles que são moldados por Deus possuem a paz. A ênfase é exatamente na graça de Deus, na paz de Deus. E essa paz, então, ela é fruto da confiança, da fé. Olha que interessante. Então essa é a terceira característica desse caminho. É um caminho de paz. Em quarto lugar, é um caminho de boa memória. Olha o verso 8. Pulei para o verso 8 agora. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome e na tua memória
está o desejo da nossa alma. Ele está descrevendo, então ele está falando que esse caminho é um caminho onde a memória de Deus está presente. O que é a memória de Deus? No teu nome e na tua memória, diz o texto, está o nosso desejo. A boa memória tem a ver com os feitos de Deus, tem a ver com a ação de Deus, com o agir de Deus. Então o caminho dos filhos de Deus é o caminho da memória de Deus. A boa memória, diz Lamentações, traz esperança. Quando o profeta Jeremias, ele fala sobre isso, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que ele traz à memória? Quem se lembra? Vamos ver se você sabe o texto de Lamentações, capítulo 3. Quando ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que ele traz à memória? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha como ele enfatiza Deus. Então o caminho dos filhos de Deus, esse bom caminho, a vereda do justo, é um caminho de uma boa memória, a memória de Deus, dos feitos de Deus, do agir de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Há um texto similar que a gente pode citar, é aquele de Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o caminho da memória. É interessante como a gente deixa às vezes a memória de Deus de lado, né? Você exercita a sua memória, e você normalmente exercita na sua memória o quê? Aquele tempo era assim, hoje falta isso, hoje está tudo difícil, eu já fui feliz. A gente traz tanta coisa errada na nossa memória, mas a memória que a gente precisa lembrar é a memória dos feitos de Deus. Quinto lugar, quinta característica, o caminho de vitória. Verso 13 ao verso 15, olha o que o texto diz: ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a Ti, somente é que louvamos o Teu nome. Mortos não tornaram a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhe fizeste perecer toda a memória. Do Senhor aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Esse texto, na nossa versão, ele fica meio confuso às vezes, né? Parece que ele está falando que ele não ressuscita, depois ele fala que ressuscita. Ele está falando de alguma coisa que não acontece, depois mais na frente ele diz que acontece. Na verdade, a referência do versículo é aos perversos, a esses que se tornam perseguidores, opositores do povo de Deus. No verso 13 ele diz: outros senhores dominaram o povo de Deus. Na segunda parte do verso 13 ele diz: os filhos de Deus honraram o nome do Senhor, apesar disso. No verso 14 ele diz: esses inimigos viraram sombra. Cadê eles? Cadê aqueles que se opuseram ao povo de Deus na história? Viraram sombra, morreram, não estão vivos mais, tudo na vida passa. E aí no verso 15 ele diz: o Senhor alargou as fronteiras do seu povo. Essa tradução é melhor. O Senhor alargou as fronteiras do seu povo. Deus deu vitória, em outras palavras, apesar dos inimigos, das lutas, das dificuldades. Mas cadê os inimigos? Onde estão aqueles que fizeram oposição ao caminho de Deus? Estão mortos, viraram sombra, passado. E o povo de Deus? Deus tem alargado as fronteiras, Deus tem dado vitória. Sexto lugar, é um caminho eterno. Essa é a mais maravilhosa de todas as características do caminho. Verso 19, olha o que o profeta diz. É magnífico esse texto. No verso 19 ele diz: os vossos mortos, e agora é uma referência aos filhos de Deus, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará a luz dos seus montes. Que coisa maravilhosa! O profeta
ele afirma a ressurreição aqui nesse texto. Ele está dizendo: o povo de Deus vai ressuscitar. O dia que o orvalho de Deus tocar na terra, aqueles que foram mortos vão ressuscitar, vão criar vida. A vereda do justo conduz à eternidade, irmãos. Provérbios 4:8, a vereda do justo, ou o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus 7:14, ele diz que apertada é a porta, estreito o caminho, mas esse é o caminho que conduz à vida. A vida. Isaías, ele professa a ressurreição do corpo desse texto. Ele crê: o meu cadáver viverá. É uma afirmação de fé na ressurreição. E eu gostei da tradução da NVI, eu pus aqui para você ler comigo, ou para você ouvir e ver o que está escrito. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é o orvalho de luz. A terra dará a luz aos seus mortos. Ressurreição. Coisa maravilhosa. Essa é uma marca do caminho. É um caminho eterno. Não termina aqui. Não termina na morte, porque um dia os mortos em Cristo vão ressuscitar. 6 características. Mas eu não quero ficar só do lado bom do caminho. Eu quero falar de algumas armadilhas que tem nesse caminho, ou que você encontra enquanto você caminha. Por isso eu coloquei aqui as armadilhas pelo caminho. E Isaías vai falar dessas armadilhas. São 3, ainda bem. Vamos lá. A primeira delas, altivez. Verso 5. Voltamos um pouquinho no verso 5. O profeta diz: porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. Essa é a primeira armadilha, irmãos, que nós temos aqui no texto, que é uma armadilha dos crentes que estão no caminho. Ao falar que Deus abate os que habitam no alto, o texto aponta o perigo da altivez, do orgulho. A palavra alto aqui no texto pode ser traduzida por orgulho. Então Deus abate o orgulhoso, o altivo, o presunçoso. E ele diz mais: os que moram na cidade elevada são aqueles que se sentem seguros em si mesmos. São aqueles que dizem: não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, eu sou forte em mim mesmo. É bom a gente lembrar, irmãos, que Deus resiste ao soberbo. Ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Essa é a primeira armadilha. Cuidado. Cuidado com o orgulho, com a altivez. Você está no caminho pela graça, pela misericórdia do Senhor. Segunda armadilha do caminho, ou que a gente encontra pelo caminho, é a armadilha da perversidade. Verso 10 e verso 11, o profeta diz assim: ainda que te mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a lei. Essa é a segunda armadilha que a gente encontra pelo caminho, é de nos tornar perversos. E a ideia aqui não é de um perverso que nunca viu Deus na vida, que não conhece a palavra de Deus. O texto diz que ele vê Deus fazendo coisas. Ele fala de um perverso na terra da justiça. O perverso é aquele que não consegue aprender a justiça. É aquele que está na igreja, é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não consegue romper com o erro, com o pecado, com aquilo que é torto. O perverso é aquele que, mesmo tendo condição, se recusa a fazer o que é certo. Diz o verso 10, a segunda parte: na terra da justiça ele pratica a perversidade. O perverso é aquele que não reconhece a ação de Deus. Deus está com a mão levantada e ele não enxerga. Cuidado. Essa é uma armadilha. Sabe, um dia eu aprendi uma coisa que falou profundamente ao meu coração.
A gente tem aquela filosofia secular que às vezes a gente adota, né? Aqui se faz, aqui se paga. Já viu isso? Mas aí você começa a analisar, mas tem muita gente que não paga aquilo que ele fez aqui, né? Tem muita gente, né? Mas aí eu descobri uma coisa: quando a Bíblia fala que você quando você faz o mal, você colhe perversidade, a linguagem do texto é muito impressionante, irmãos. Porque o texto diz que quando você faz o mal, você se torna mal. Essa é a colheita. Quando você faz o que é errado, você se torna errado. E um dia você vai se ver com Deus. E a Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então cuidado com a perversidade. Não flerte com ela, porque você se torna perverso. Terceira armadilha: sofrimento inútil. Verso 17 e o verso 18. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos salvação, livramento algum, nem nasceu gente. Nasceu vento. O que o profeta está falando? Ele está falando de sofrimento sem utilidade. Sofreu à toa. Nos contorcemos, gememos, mas não aprendemos nada. O sofrimento do povo de Deus foi como as dores de parto. É isso que ele usa a figura aqui. As dores do parto, elas são esquecidas pela mãe, quando a mãe abraça o filho ou a filha. Não é verdade? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que as mamães que estão aqui, que tiveram parto natural, podem dizer, né? A dor foi terrível. Mas quando viu aquela criança, esqueceu o amor. Até pode ser de valeu a pena. Não vamos falar isso. Mas o texto diz que o povo de Deus sofreu, mas deu a luz dentro. O que essa passagem está nos dizendo, irmãos? Ela está falando daquilo que Paulo não aconteceu com ele. Porque Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. Tudo eu tenho a experiência, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sofreu, mas ele aprendeu. Ele deu à luz o que? Perseverança, experiência, esperança. Agora há muito crente que às vezes sofre e não aprende. E a vida é sofredora, muitas vezes, é de sofrimento muitas vezes, irmãos. Passamos por lutas e tribulações. O salmista disse lá no Salmo 119: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Não trouxemos salvação à terra, diz o profeta. Não nasceu gente, nasceu foi vento. Cuidado com essa armadilha. Vamos terminar, irmãos. Alguns cuidados importantes dos caminhantes para a gente terminar. Vou falar bem rápido. Primeiro cuidado que eu e você precisamos ter: firmeza de propósito. Verso 3. Volto lá no começo. Ele diz assim: do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quando eu falo de propósito, quando a Bíblia fala de propósito, não é esses conceitos que a gente tem de autoajuda. Eu já vi muita pregação: tem propósito na vida, 5 propósitos, 7 propósitos. Não sei por que 5, 7, por que não são 2, 1, 40? Tem que ser aquele número, né? Não é isso que o texto diz. Qual é o propósito aqui, irmãos? Eu já falei no início que a palavra propósito é molde. Manter firme o propósito é ser moldado segundo a vontade de Deus. Manter firme o propósito é manter a vida sob a palavra de Deus, a regra da liberdade. Lembra de Paulo? Romanos 12: não vos
conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a forma, esse é o propósito. Então eu e você no caminho precisamos nos moldar, ter esse propósito firme de quem confia no Senhor. Segundo cuidado, procurar fazer veredas planas para os pés. Verso 7, há um pedido aqui, mas é um pedido de mão dupla, eu acho. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Então, nessa oração há uma via de mão dupla. Deus faz a vereda plana, mas o justo procura caminhos planos para os seus pés. O escritor de Hebreus, ele fala sobre isso. Ele fala assim: olha, uma vez que você recuperou a sua vida, você está andando, então não ande no caminho tortuoso, faça veredas planas. A ideia é de retidão, a ideia é de você não fletar com o pecado. Esse é o cuidado do caminhante que precisa ter. Não faça aquilo que é errado, não desvie os seus pés, não ande por terrenos perigosos. Terceiro cuidado, não desista de orar. Olha o verso 9 e o 16. O 9, o profeta diz assim: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. E no verso 16 ele também fala sobre a oração. E eu acho esse versículo 9 maravilhoso. Ele diz assim: olha, eu não vou desistir, Deus, eu vou ser diligente na minha procura, a minha alma vai te procurar, o meu espírito vai te procurar. Na verdade é a mesma coisa que ele está falando, alma e espírito, a mesma coisa. Ele está falando que no seu interior, no seu desejo, ele vai buscar Deus com intensidade, com perseverança. E aí eu digo que a oração é a segurança do crente na hora da angústia e das provações. Olha o verso 16, o que ele diz aqui: Senhor, na angústia te buscamos, vindo sobre eles da tua correção, derramaram as suas orações. Não desista de orar. A minha alma suspira por ti durante a noite, diz o profeta, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Coisa linda, hein? Quarto e último cuidado. O caminhante precisa aprender a guardar o tempo de Deus. Olha o verso 19 até o 21, mas há uma expressão do texto que eu acho muito interessante. Primeiro, no verso 19, o texto diz que Deus tem um tempo determinado para chamar os seus mortos à vida. Diz o verso 19: o dia que a terra recebeu o orvalho da graça de Deus, os mortos ressuscitarão. No verso 21, o texto diz que Deus tem um tempo de exercer a justiça sobre os perversos. Esse tempo ainda não chegou. Mas olha o verso 20. Deus diz assim para o seu povo: esconda por um momento. Essa expressão é interessante. Qual que é a ideia aqui? É que o povo de Deus deve esperar. Esconder aqui não é fugir da realidade. Esconda por um momento até que passe a ira de Deus, até que chegue o tempo de Deus, até que o juízo de Deus. Em outras palavras, aprenda a aguardar com paciência o tempo de Deus. Esconda por um momento, é um momento só. Deus vai manifestar a sua luz. Tenha paciência. 4 cuidados que eu e você precisamos ter. Muito bem, terminando, o tema foi a vereda do justo. Todos nós estamos, se somos filhos de Deus, nesse caminho, essa vereda. Esse caminho foi identificado pelo texto: cercado de salvação, um caminho de justiça, de paz, um caminho de vitória, um caminho eterno. Ele foi identificado pelo texto. Mas o profeta falou também sobre algumas armadilhas que a gente encontra enquanto a gente caminha na vida cristã. O caminho da altivez, da gente ficar orgulhoso, presunçoso.
caminho da gente flertar com o pecado, se tornar perverso. E o caminho da gente não produzir nada, não aprender nada, quando a gente passa por uma luta e dificuldades. Mas falamos finalmente sobre alguns cuidados que o caminhante precisa ter. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações, ainda que sejam algumas, não importa tanto que eu vou falar aqui, é rápido, mas preste atenção na sequência. Primeira coisa, a vereda do justo é a vereda dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Concordam comigo, irmãos? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a vereda do justo é a vereda de Deus em Cristo Jesus. Creia nele, para você fazer parte desse caminho. Segundo lugar, cuidado com as armadilhas. Falei um pouco sobre elas, mas estou dando ênfase nelas, que são as três: altivez, perversidade, sofrimento inútil. Terceiro lugar, molde a sua vida, propósito, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Esse é o molde. Quarto lugar, persevere na retidão e na oração. E em último lugar, aguarde o tempo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando o nosso